Pessoal, ou de casa, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua casa em equilíbrio. Hoje é um papo muito legal que eu adoro falar com todo cliente logo que a gente começa os trabalhos, então vamos comigo. O que eu falo de equilíbrio na sua casa? Que quando a gente fala de equilíbrio de casa, a gente tem que aliar três fatores. É um tripé. Por isso que eu coloquei esse abajur aqui, que ele é um tripé, porque se você tira um dos itens do tripé, dá problema. E quais são os três itens? Custo, estética e função. Então, todo projeto que eu faço, eu alio esses três itens. Então, tem um cliente que, de repente, ele está com um orçamento um pouco mais apertado. Então, não adianta você pensar uma estética maravilhosa, uma função incrível. Se estoura o orçamento, o que acontece? Você tira um dos pés e o tripé cai. Então, o tripé é feito para ter apoio, então tem que ter equilíbrio nos três. De repente, para um outro cliente que eu já fiz, a estética era mais importante que o custo e a função. Então, às vezes, você abre mão de um pouco, mas não pode só privilegiar a estética, senão cai os outros dois também. Entendeu? Você tem que ter os três pés ali em equilíbrio. Um pode ser um pouquinho maior que o outro, mas o equilíbrio é essencial. Então, muitas vezes a gente está ali analisando, é um imóvel para aluguel, peraí, esse que vale a pena, o custo vale, né? A estética vale, mas a função não vai valer, ou vice-versa. Então, a gente tem sempre que analisar esses três itens. Então, é muito importante caber no bolso, né? A parte da estética é essencial, afinal, todo arquiteto jura pela estética, quando a gente fala de interiores, todo mundo quer um interior lindo, e a função é muito, muito importante. Então, tem horas que não adianta, você fala assim, peraí, eu estou colocando um imóvel para aluguel, dependendo do que eu colocar aqui, será que o inquilino vai ter cuidado? Será que isso vai ter uma vida útil longa? Então, isso a gente sempre faz essa análise, tá? Então, função, estética e custo, são os três itens aqui que a gente está alinhado. E falando nisso, acho que é legal que quando a gente começa a conversar, a gente entra nessa frase, né? A forma segue a função. Agora entra um pouquinho de história, né? Porque Louis Sullivan foi um arquiteto, ele faleceu em 1925, um arquiteto americano, e ele que falou essa frase, né? Então, entrando um pouquinho de história, vamos com a gente aqui falar um pouco de história, depois eu tenho uma dica muito legal hoje para vocês no finalzinho aqui. Então, a forma segue a função. Essa frase Louis Sullivan falou, e ela foi, na verdade, o princípio de uma forma de design que é o design funcionalista, entendeu? É uma forma de trabalhar, uma forma de pensar, uma ideologia, né? Ele é associado muito à arquitetura e design moderno do século XX, né? E para quem é de Brasília como eu, você que está vendo aqui o vídeo, você que é nosso cliente de Brasília, está muito acostumado, né? Porque o design moderno, faz parte do nosso dia a dia da cidade. Mas você que é de fora, de repente, não vai entender muito. Eu trouxe algumas ideias aqui que vão te mostrar. Lembra o Luiz Silva que a gente estava falando? Em 1901 ele fez esse prédio aqui do lado, tá? Esse prédio aqui do lado, ele se não falo a memória, em Missouri, nos Estados Unidos. E, gente, só para você ter ideia, porque eu estou falando 1901, para muita gente não faz sentido, a gente está falando de 120 anos atrás, praticamente. Isso era o que estava sendo construído. Desculpa, né? Isso aqui é o Centro Cultural Banco do Brasil, maravilhoso. Mas só para você ter uma noção, gente, não é questão de ser bonito ou feio, cada pessoa acha bonito e feio uma parte. Mas você ter ideia como que ele foi muito inovador em 1901 com um prédio como esse. Essa era a arquitetura que estava sendo feita no Brasil no mesmo momento. Uma arquitetura que tem muito mais ornamentação, né? A gente falou ornamentação. Tá vendo aqui o prédio do Sul de 1901, esse que está com fundo azul, né? Claro, ele tem as linhas bem definidas, ele tem poucos ornamentos, excessos, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Então, deixa eu abrir um parênteses para falar de ornamentação. O que é ornamento? Ornamento costuma ser um elemento decorativo em uma composição, seja na arquitetura ou no design. E o ornamento, muitas vezes, é um elemento secundário em uma composição, podendo ter significado próprio. Um elemento secundário, algumas pessoas, algumas linhas falam que pode ser suprimido. Não tinha necessidade de estar ali. Aí eu gosto de dar esse exemplo aqui de ornamento, que é uma coluna romana. Essa aqui, se não me falha a memória, era coríntia, que ela tem um nível de ornamentação de acabamento muito grande. Tá? Fechei parênteses, foi só para mostrar um pouco sobre ornamento, né? Mas voltando nessa parte da história, voltei aqui, essa era a edificação que estava sendo feita na mesma época. Então, Louis Sullivan chegou, né, com a forma segue a função, e isso virou toda uma carreira. A gente vai falar um pouco sobre Bauhaus aqui, também um dia para ser aqui. Quer aproveitar, saber um pouco de história? Aproveitar que você está mexendo na sua casa, mexendo no seu negócio, fala, nossa, olha que legal, é bom que você sai com algo a mais aí, depois para você discutir, falar com os amigos e tal, entendeu? E aqui a gente fala da forma segue a função. Olha só como que essa cadeira é de 1925, a cadeira da direita, entendeu? Aqui a gente tem o couro preto com metal, e é uma cadeira antes de todo esse conceito surgir, antes da Bauhaus surgir, né? É uma cadeira que tinha muita ornamentação. Você concorda que ela não precisava ter o pé tão largo com tantos detalhes? Então, quer dizer, essa cadeira, ela privilegiou, ela entrou mais naquele tripé nosso, na estética, do que na forma e na função. Ah, mas a cadeira do lado de 1925 podia ser mais simples? Podia. A
cadeira, na verdade, a poltrona não precisa de 4 pés. Então, tudo, tá vendo, que tem um pouco mais de estética de um lado, é um tripé. Nada é o equilíbrio perfeito. E aí, voltando um pouco na história, né, falando sobre ornamentação, eu gosto de dar um exemplo desse aqui. Lembra os pilares romanos? Tem 3 tipos, né? Dórica, jônica, coríntia, e vai aumentando a ornamentação, vai aumentando o nível de detalhe de uma para outra. E eu gosto de dar um exemplo já de um pilar modernista. Essa casa que eu tive chance de visitar dela quando eu morei na França, ela é a Ville Savoie, do Le Corbusier, foi um dos pais do modernismo, e o pilar dele, eu trouxe a casa por causa do pilar, mas essa casa, você concorda, ela é de 1929, é assim, incrível o que foi feito em 1929 nessa casa, era muito, muito inovadora. Hoje ela podia ser uma casa aqui em Brasília, qualquer condomínio, em qualquer Lago Sul, Lago Norte que você está andando, ela poderia estar lá. Na verdade, considerando aqui, só para fazer um parênteses dentro do parênteses, né? Tá vendo toda essa vegetação no fundo? Na verdade, ela era uma casa mais para o Parkway, para você aqui de Brasília, porque ela precisava de um fundo muito grande de vegetação para você ter esse fundo figura, para você poder ressaltar a imagem dela. Esse foi o objetivo do projeto, né? Era realmente essa casa saltar, tanto que a parte interna dela é um pouco mais escura, você vê só os pilares brancos, mas voltando, né? Também que é meu parênteses, dentro do parênteses, porque eu estava falando do pilar. Olha a diferença do pilar aqui à direita, esse colorido, que é o da Ville Savoie, onde a forma segue a função, ele nada mais é do que um pilar redondo, sem nenhum detalhe, 0 detalhes. Né? Nem rodapé embaixo para não ter, não tem, porque como ela está protegida da chuva, não suja. Então, esse é o detalhe da Ville Savoie, 0. E olha do lado, a coluna romana, entendeu? Essa aqui é até uma jônica, que tem menos detalhe, mas ela já é bem mais trabalhada do que a coluna e aqui também, acho que bom para a gente entender um pouco essa questão da forma segue a função, mas a gente sempre alia os 3, porque se a gente não tem estética, não tem custo e não tem a função, fica muito ruim o projeto, ele não fica de acordo com o que você precisa para sua residência. Então, hoje era um bate-papo disso, e eu quero entrar na dica do QCQC hoje, a dica do Quem Casa Quer Casa. Vamos entrar com a dica Netflix, já que a gente está falando de arte, de design, a gente vai falar muito ainda disso aqui, a gente indica essa série Abstract, The Art of Design. É uma série muito bacana, já tem 2 temporadas, e o legal é que ele quer mostrar, na série praticamente, que design é algo simples e importante. Entendeu? E é um pouco do que a gente traz aqui também para vocês, porque você pode, gente, o mesmo valor de um tijolo para você subir com ou sem projeto é o mesmo valor. Tijolo com ou sem projeto ele custa igual, mas a forma que você coloca esse tijolo, a forma que você alinha, o design dá toda a diferença. Essa série mostra isso em diversos segmentos, não só no design interior, na arquitetura, mas ele mostra também desde tênis. Vale a pena, é uma dica bem bacana. Algumas pessoas da crítica não gostaram, falaram mal, mas eu acho que é muito interessante para você ver, assim, até você poder pôr a sua opinião. Eu acho que é legal até como para dar esse contraponto. De repente você fala, nossa, eu nunca tinha pensado design por esse lado. Esse é o objetivo do Quem Casa Quer Casa também, mostrar que o design ele é acessível para todo mundo. Falando um pouquinho de Ludovico Einaudi, a nossa dica de playlist, tá? A gente montou esse vídeo de hoje falando do Ludovico, ou escutando o Ludovico, tá? O álbum dele, Una Mattina, é um álbum incrível, adoro, é muito gostoso mesmo, é um italiano que para mim é perfeito, a música dele é muito gostosa de escutar. E quem já viu esse filme, né, já é uma dica 2 em 1, por quê? Porque ele fez a trilha sonora do Intocáveis. Tá bom? Essa capa aqui azul é a capa brasileira. É um filme muito bacana. Adoro os 2 atores. Depois também tem outras dicas desses atores totalmente diferentes com esse Intocáveis. Mas esse filme é um filme muito legal de ser visto. Minha dica de filme de hoje. E finalizando, a gente fala, como sempre, luxo é ter na sua casa aquilo que te faz feliz. E o que te faz feliz? Conta aqui pra gente. Pensa também. É muito importante você ter isso claro para você, que o projeto vai bem melhor. Gostou do nosso vídeo? Gostou dos outros vídeos? Inscreva-se no nosso canal. Inscreva para você continuar recebendo. Lembrando que a gente vai ter vídeo direto até o final de março. Então a gente está no início, meio de janeiro ainda. Tem muito vídeo pela frente, tá? E lembrando, se você é daqui de Brasília, passa lá em casa, vamos marcar de tomar um café. Eita, perdi aqui a minha carinha aqui agora. Mas passa lá em casa, a gente fica na 404 Norte. Manda um alô também no nosso Instagram, @qcqc.decor. E se você ainda não viu os nossos outros vídeos do canal, aproveite para acompanhar os vídeos. Eu perdi aqui, não consegui voltar a minha carinha. Sorte que chegou no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, aproveite esses outros vídeos aqui, que são bem bacanas. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.